Olá, meus amados e queridos, é um prazer novamente poder estar aqui com você. Eu gostaria de trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Queria fazer com você uma breve meditação na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Então, meus queridos, a carta a Filemon foi escrita por Paulo em torno do ano 60 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Ela é a mais breve entre todas as cartas de Paulo. Consiste em apenas 335 palavras no original grego e somente 25 versículos. É bem provável que Filemon, alguém que Paulo também ganhou para Cristo, fosse um membro rico da igreja de Colossos. O propósito de Paulo ter escrito essa carta foi convencer Filemon a perdoar Onésimo, um escravo seu fugitivo. E cabe ressaltar que a pena para o escravo fugitivo era a morte, ou seja, esse jovem rapaz que Paulo falou de Jesus para ele dentro da prisão corria risco de morte. Paulo então evangelizou o escravo Onésimo na prisão e este veio a se converter. Com a conversão, Onésimo, que antes fora um inútil, agora no Senhor tornou-se útil. Paulo faz um jogo de palavra, uma vez que Onésimo significa útil. A intenção de Paulo é que Filemon não receba Onésimo mais como escravo, mas o aceite como um irmão na fé. Lutero, certa ocasião, disse que todos nós somos onésimos, ou seja, escravos fugitivos. Jesus se identificou de tal forma conosco que o Pai nos recebe como ao próprio Filho. Olha que bênção! Lá em Efésios capítulo 2, verso 6, Paulo escreve dizendo assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu querido, dessa carta tão linda, podemos extrair algumas lições importantíssimas para a nossa vida nos dias atuais. Primeiro, ao lembrar-se de Filemon, Paulo sentia alegria. Isso está no verso 4 da carta. Paulo diz assim: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Meu querido, Paulo, ele dava graças a Deus ao se lembrar de Filemon. Então, olha, qual é o sentimento que as pessoas têm a teu respeito ao se lembrar de você? O seu esposo, os seus filhos ou a sua esposa, aquele companheiro de trabalho, o seu vizinho, aquela pessoa que você está sempre em contato com ela e por um período curto de tempo ou de longo que seja, você precisa se ausentar da presença dela. Qual é o sentimento que vem ao coração dessa pessoa ao se lembrar de você? Ao se lembrar de você, as pessoas têm um sentimento de alegria, de felicidade, de prazer, de satisfação, ou têm um sentimento de tristeza, de desprazer, um sentimento talvez de angústia, um sentimento assim contrário a esse que Paulo tinha em relação a Filemon. Você tem sido uma pessoa que produz alegria ou dor nos outros? Quando as pessoas se lembram de você, essas pessoas se lembram com alegria ou se lembram com uma determinada dor? Paulo, então, justifica o motivo de sentir tamanha alegria ao se lembrar de Filemon. Verso 5 ele diz: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Filemon, meu querido, despertava a alegria de Paulo por conta da sua fé e por conta do seu amor. Olha, a nossa fé no Senhor precisa ser uma fé tão operante que produz amor e satisfação na vida daqueles do nosso convívio. De outra forma, essa fé é uma fé questionável. E o apóstolo João, lá na primeira carta, 1 João capítulo 3, verso 18, ele escreve assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então a nossa fé, o nosso amor, a nossa vida com Deus não pode ser somente uma fé, uma vida com Deus nominal, somente teórica. Não, é necessário que essa fé seja uma fé prática que produza sentimentos positivos no coração das pessoas do nosso convívio. Filemon despertava a alegria de Paulo por conta da sua fé e do seu amor.
A nossa fé no Senhor precisa ser uma fé, então, operante. Então, meu querido, não ame somente de palavra, mas ame de fato e de verdade. Olha, segundo ensinamento, ao lembrar-se de Filemon, Paulo sabia que podia contar com a sua gratidão em obediência. Filemon era uma pessoa grata, por isso obediente. Verso 8 e 9, versículo também 14 da carta. Paulo escreve a Filemon dizendo: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo, podendo exigir, sabia que não havia necessidade, pois conhecia quem era Filemon. Alguém que se inclinaria ao seu pedido, reconhecendo-lhe como autoridade espiritual sobre ele. Olha, meu querido, alguém que se inclinaria ao seu pedido. Paulo sabia muito bem quem era Filemon. Você tem sido uma pessoa submissa às autoridades que Deus estabeleceu sobre sua vida? Romanos capítulo 3, verso 1 e 2, Paulo escreve à igreja de Roma dizendo assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, meu querido, é necessário nos submetermos às autoridades que Deus tem colocado para nos abençoar, porque o objetivo da autoridade é exatamente ela reconhecer que ela é uma autoridade instituída por Deus e ela está ali para cumprir com a vontade de Deus na sua vida e ajudar outros a estarem cumprindo também. A terceira lição que eu aprendo com essa carta é acerca da providência de Deus. Verso 15 da carta diz: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Paulo escreve isso a Filemon. Meu querido, essa carta de Paulo a Filemon demonstra os caminhos sábios e amorosos de Deus para cumprir seus propósitos na vida do homem. Com Deus não existe coincidência. O que existe é providência divina. A providência de Deus diz respeito ao governo, ao controle, à direção sábia e amorosa do Senhor ao dirigir e governar a vida dos seus, conduzindo sempre ao fim melhor. O que Deus é capaz de fazer para salvar um perdido, alguém pode calcular? O apóstolo Paulo, novamente, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 11, versículo 33, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Os caminhos de Deus na vida de Onésimo, o amor de Deus para com ele era maior do que sua rebeldia ou qualquer outra coisa. A Bíblia não diz por quê, apenas relata que Onésimo tornou-se um escravo fugitivo. Viajou, não se sabe como, para Roma. De repente é preso e na mesma cela que Paulo. O que é isso? Seria então uma coincidência? Meu querido, se Filemon o encontrasse antes, sofreria grave castigo. Talvez ele seria morto. Ele corria risco então de morte. A verdade é que não era somente Onésimo que estava fugindo. Era Deus que estava conduzindo por sua providência, sem Onésimo saber os seus propósitos. A providência de Deus estava na vida de Onésimo, estava lá, e na sua infinita sabedoria de conduzir todas as coisas, Deus estava guardando então Onésimo, na sua infinita sabedoria de conduzir todas as coisas, não permite que Filemon, no momento da sua ira, localize Onésimo e também o protege da morte em Roma. Isso foi o que Deus fez na vida daquele homem. O Espírito Santo então conduz Onésimo a um homem velho numa prisão de Roma chamado Paulo. Isso se chama providência de Deus, a atuação do Espírito Santo no mundo a favor do homem.
Paulo, o apóstolo, ao encontrar ali então com Onésimo, ele começa a falar do amor de Cristo para aquele até então escravo. E através da palavra de Deus, que é poderosa, Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 1, verso 16. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. E por não se envergonhar do evangelho, Paulo então ministra a palavra de Deus, que é uma palavra poderosa ao coração daquele escravo. E aquele escravo então se torna livre pelo poder do evangelho. A providência de Deus estava na vida então de Onésimo, e na sua infinita sabedoria de conduzir todas as coisas, não permite que Filemão, no momento da sua ira, localize Onésimo e também o protege da morte em Roma. O Espírito Santo então conduz Onésimo a um homem velho numa prisão de Roma chamado Paulo. Que bênção, meu querido, né? Isso se chama providência de Deus, a atuação do Espírito Santo no mundo a favor do homem. O Espírito Santo, ele trabalha no seu coração, ele trabalha para te tornar um homem, uma mulher a cada dia mais temente a Deus, mais próximo ao Senhor. E quanto mais próximos de Deus nos tornarmos, mais abençoados seremos e mais livramentos também teremos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela vida, Deus, dessa pessoa que me vê, que me ouve neste momento. E eu te peço, Deus, continua abençoando, guardando, protegendo ela, Deus, debaixo da cobertura do teu sangue. Assim, meu Deus e meu Pai, como tem um relato lindo, tão maravilhoso, a respeito dessas 3 personagens, Deus, que foram transformadas pela tua glória. Paulo, Filemão e Onésimo. Pai, que assim também sejamos, ó Deus, e Pai, referenciais para outras pessoas também serem abençoadas. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu querido, Deus abençoa rica e abundantemente e até a próxima.